Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 16, os primeiros passos. Nós vamos para a segunda parte. Francisco notou que o padre chegara de mansinho pedindo licença com humildade, dizendo: Filho, venho ao teu encalço em busca de paz que não tenho. Fui acusado pelo tribunal mais rigoroso do mundo, o Tribunal da Consciência. Sei que para mim existe somente um defensor aqui na terra, e esse advogado és tu. Tocaste em pontos que a filosofia espiritualista por vezes esquece e que machucaram meu coração. E este abre os braços te pedindo perdão pelo que ouviste de mim e pelo gesto impensado e anticristão. A minha ignorância te fez sofrer. Sei que não és padre e que as letras do mundo não se mostram em tua conversação. És despido de argumentos do mundo, totalmente inspirado pela força de Deus. Conheço as obras que são colunas mestras da religião a que pertenço, e sei pelo que ouço falar de ti que não tens quaisquer desses conhecimentos. Porém, o que dá para a gente perceber é que selecionaste deles muita coisa. O que pude observar no diálogo que tive contigo, quando enredado na minha ignorância acerca da vivência do Evangelho. Mas nesta noite fui queimado, meu irmão, pelo mais abrasador fogo que existe no céu e na terra, o fogo da consciência, que envolveu minhas mãos depois que peguei aquele dinheiro maldito, fruto da minha incompetência espiritual. Não sou digno de ser sacerdote de Cristo, e em breves horas devo abandonar essa batina, para aliviar as tensões do meu íntimo e meditar o que devo fazer na vida e da vida. Quero e há muito tempo sinto que preciso do Cristo em mim. No entanto, esqueci como os discípulos de Jesus viviam, as renúncias aplicadas por eles, a renovação interior neles verificada e a educação dos impulsos inferiores que nunca exercitei. Por não encontrar talvez estímulo onde me ordenei sacerdote. Agora encontrei quem me falasse a verdade frente a frente e vejo que o teu futuro é grandioso, como o teu amor, que transcende todas as virtudes ensinadas pelos homens. O teu amor, pelo que sinto, estende-se a todas as criaturas e nas tuas palavras nota-se algo a mais do que os sons, para a compreensão dos sentidos. Não te pedirei para eu seguir teus passos, mas vou de agora em diante fazer o que fazes, porque assim estarei sempre contigo, para melhor compreender Jesus, o Cristo de Deus. Todos ficaram emocionados com a resolução do padre e Francisco sentiu-se imensamente gratificado com o fruto das suas atitudes em defesa da Igreja e da própria doutrina cristã. Dirigiu-se ao sacerdote com simplicidade, pegou as suas mãos bem tratadas, cobriu-as de ósculos umedecidos com lágrimas, e os que ali estavam trabalhando fizeram o mesmo. O sacerdote sentiu-se feliz pela primeira vez em sua vida, e suas mãos, antes em fogo, esfriaram, como se a sua consciência lhe desse trégua pela alegria do coração. E ele mesmo, naquele porte nobre, abraçou as pedras para o serviço reparador. Com poucos instantes sentia doer e se esfolarem os dedos, mas era uma dor diferente, que trazia satisfação aos sentimentos e paz à consciência. Daí a mais um pouco notou as mãos inchadas, perdendo aquela forma de beleza e a maciez, característica de mãos que abençoam na posição de pastor de ovelhas. Olhou bem para elas e meditou no muito que tinha de modificar em sua vida. Francisco observou-lhe a rejeição da mente diante da mudança brusca e reforçou as suas atitudes de acompanhar Jesus com estes termos que a realidade faz compreender. As mãos não são adornos para admiração alheia, mas ferramentas de trabalho para o aperfeiçoamento da alma. O sacerdote sacudiu a cabeça como que jogando fora alguns pensamentos intrusos e dispôs-se a trabalhar. Cantando com os outros, o filho de Bernardone ficou ao seu lado, dando sequência à conversa, sem parar o trabalho, e falou-lhe ao ouvido.
Padre, a igreja a que pertences pelo coração e que ocupou a forma de tua inteligência para o serviço de santificação está ruindo nos alicerces mais sagrados. Urge reforçá-los e para tanto temos que acordar. Não deveremos abandoná-la, mas ajudá-la no seu despertar para Cristo. Há 12 séculos que o nosso Divino Mestre trouxe diretamente dos céus a luz para que não sucumbíssemos nas trevas, e essa luz vem se apagando pela ignorância humana. Nunca poderiam os herdeiros do Evangelho estimular guerras e matar irmãos por não pensarem como nós, nem destruir vidas preciosas com qual estão fazendo há muito tempo, por causa de um simples pedaço de terra, que respeitamos muito, mas que não valorizamos tanto quanto eles. O Santo Sepulcro. Jesus é Espírito e importa que o adoremos como tal e em verdade. Ele é qual o ar, está em toda parte, bastando que o respiremos pelo amor. O padre, emocionado, sentiu uma força inexplicável penetrar em seu íntimo e chorou, trabalhando, mas chorou de entusiasmo porque encontrou o que procurava há muito tempo. O encontro com Jesus. Estava ouvindo coisas que nunca ouvira de seus mestres em toda a sua carreira no clero romano, certificando-se de que a verdadeira sabedoria vem realmente de Deus. Os homens são apenas instrumentos da verdade que se consubstancia nas leis naturais da vida. E pediu então a Francisco coisas que não pensara em fazer, com humildade. Quero ser teu discípulo. Francisco levantou a vista, olhou dentro dos olhos do sacerdote e falou serenamente: seja discípulo do Cristo, meu irmão. Vamos trabalhar. A casa do sacerdote, daquele dia em diante, era para os sem-teto, e lá se formou uma comunidade de amparo aos sofredores de toda a ordem. Com seu sítio em Rivo Torto, foi transformado em acampamento para os primeiros discípulos de Francisco de Assis. Ali se reuniram, dentro da maior simplicidade, companheiros dedicados e decididos a acompanharem Francisco em seu esquema de pobreza e renúncia. No início de uma transformação social, lembrando com amor e cuidado os primeiros tempos do cristianismo. Já se pensava em muitas regras para a comunidade e cada vez mais crescia o interesse das pessoas pelo Evangelho redivivo. Francisco não aceitava doações de qualquer ordem para a comunidade. Todos que nela ingressassem eram obrigados a se desprenderem dos bens materiais, em favor dos sofredores e das instituições que amparassem a coletividade. A filosofia maior entre eles era trabalhar honestamente sem a ferrugem da ganância, mas por amor ao labor. Em pouco tempo, destacaram-se os seguintes e principais seguidores de Francisco, identificados como freis, para destacá-los como companheiros do nosso personagem Francisco de Assis: Frei Leão, Frei Felipe, Frei Cândava, Frei Arlindo, Frei Bernardo, Frei Pedro, Frei Rufino, Frei Silvestre, Frei Ângelo, Frei Quirino, Frei Tancredo, Frei José, Frei Luís, Frei Diogo, Frei Egídio, Frei Morico, João de Capela e Frei Sabatino. Depois, com o tempo e as bênçãos de Deus, como ele mesmo dizia, multiplicaram-se os seus seguidores por todo o mundo. Foram mais de 200.000 discípulos de Francisco de Assis, que por onde passavam deixavam as sementes do Evangelho, aquelas que tinham o perfume dos primeiros dias do cristianismo de Jesus. Um que se destacou com grande expressão em todo o mundo, o que até hoje é venerado por muitos povos, foi o Antônio de Pádua, cuja estrela figura como de primeira grandeza nos céus das ordens franciscanas. Vou parar por aqui. Então vamos lá. A gente já tinha visto que o padre com o qual ele tinha uma dívida das pedras que ele foi pegar para montar a igreja dele, e o padre foi lá cobrar, ele falou coisas que o padre nunca tinha ouvido, né? A respeito da espiritualidade, do trabalho pelo amor, não mais pela ganância, pela individualidade,
pela hipocrisia, né, de falar tanto em caridade e viver à base de dinheiro público, né? O tal dízimo e sei lá mais o que eles inventam para que as pessoas colaborem com as obras da igreja, com a manutenção da igreja, cobrando das pessoas a sua própria fé. Através da fé das pessoas imaginarem que podem ir para o céu, para o inferno, só ficariam libertos se dessem algum pedaço de terra, uma vaquinha ou algum tipo de dinheiro. E aí o Francisco chega e do jeitinho humilde dele, sem julgar e condenar o padre que estava, vias de fato, fazendo tudo o que é errado, tudo que é contra o que Jesus ensinou, né? Remando contra a maré, Francisco não apontou erro algum, apenas fez o padre pensar. E quando a gente realmente desperta nesse pensar, o que eu estou fazendo, se está certo, se está errado, se eu preciso mudar, esse despertar da consciência, ele dói. No caso do padre, ele diz que ardeu as mãos, né? Queimou as mãos quando pegou as moedas que Francisco foi lhe pagar. E com as palavras de Francisco, ele andou pensando que aquelas moedas realmente não eram moedas bem-vindas, não eram moedas que Jesus, se estivesse ali, cobrariam. E pediu para Francisco, né, para ser o seu discípulo. E Francisco nunca quis um discípulo, ele quis amigos em volta dele que trabalhassem junto com ele, que montassem essa igreja novamente com ele, porque a igreja da Católica Apostólica Romana, ela estava extraviada. Ela estava servindo, através do clero, uma forma de engordar os cofres, tanto religiosos como também do próprio reinado da época, né? Então era um acordo político e religioso ao qual a igreja era utilizada para arrecadar dinheiro, inclusive para as guerras, que é o caso da cruzada, das cruzadas, né? E Francisco, ele não via nenhum motivo para guerrear, para brigar, para tentar tomar posse de outras terras, sendo que cada qual pode viver muito bem na terra que lhe cabe, né? Conquistada com a sua renda, com o seu sacrifício e trabalho. E aí o Francisco fala para o padre algumas verdades que desperta a consciência e esse não quer mais saber das moedas e, pelo contrário, ainda quer trabalhar junto com o Francisco. E assim como esse padre, ele coloca aqui uma lista de outros homens que passam a se tornar frei, como Francisco chamava, né? Porque tinha que designar de alguma forma, diferenciar um pouco, pelo trabalho que eles prestavam, pela força, não só a força bruta de construir, reconstruir uma igreja física, como também reconstruir a igreja vivificada por Cristo, né? Aquela igreja da fé verdadeira, da caridade, da bondade, das ações boas. É isso que Cristo espera da nossa fé e do movimento do nosso trabalho, em prol do próximo. E esses homens acabaram recebendo esses nomes, Frei, né, o Frei na frente, como uma forma de destacar a sua importância do trabalho, mas não como seguidor. Francisco não queria isso, ele não queria seguidores, ele queria homens, amigos, que trabalhassem junto com ele. Tamanha era a sua humildade, né? Nós não podemos fazer um grupinho na escola que a gente já quer dar um nome para o grupo ou então um líder para o grupo. Francisco, ele, apesar de ser líder, ele não estava aceitando ser aquela pessoa que sozinho está fazendo alguma coisa, né? Não, ele coloca todo mundo como o artista principal da cena, né? Ele coloca todo mundo ali para trabalhar junto com ele. E esses freis receberam aí esse título de frei para ficar todo mundo igual, para que não ficasse ele, né? O cara que está sendo o líder do grupo, apesar das ideias novas estarem surgindo através dele, tá certo? Então a gente aprende com esse trecho. É possível a gente formar grupos, ter ideias, passar essas ideias novas a outras pessoas, sem se sentir a última bolachinha do pacote, né? Ah, fui eu que fiz, a ideia é minha, né? Não, dá pra gente criar situações onde as pessoas são parceiras nossas. Eu acredito que muito dos relacionamentos humanos, eles acabam se dispersando, acabam não dando muito certo
principalmente quando as pessoas passam a querer um mandar no outro, um querer saber mais do que o outro. E mesmo que a gente saiba mais do que o outro, dá para a gente tentar trazer o outro para próximo de nós. Uma que na nossa encarnação, eu agora estudando, eu creio mais do que nunca, de que nós estamos próximos de espíritos que condizem com o grau de evolução que nós estamos. Então, não é assim tão difícil a comunicação e o entendimento. O que falta é um jeito para essa comunicação, né? A forma que você trata as pessoas, a forma que você quer dizer algo às pessoas. Eu acho que o problema maior aí é de comunicação pelo tratamento e não pelo adiantamento moral de cada. Porque eu acredito que, vendo pelos estudos, ainda ontem eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, porque eu já falei tantas vezes aqui comigo mesmo e com outras pessoas, o que eu estou fazendo em Itaquaquecetuba? É um lugar que não me agrada, né? As pessoas, grande parte das pessoas, não é generalizando, mas grande parte, o conhecimento, a conversa é muito nutrida por violência, por fofoca, por inveja. E eu, pelo menos, não reconheço isso em mim, né? Se eu tenho até agora, não reconheci, porque a violência não me atrai, né? Eu, até pouco tempo atrás eu ficava assistindo filmes. Aí é que tá, onde a gente começa a se reconhecer, né? Eu assistia filmes de luta, de guerra, de policial, né? Então, assim, dentro do contexto do filme, a princípio, quando eu era mais jovem, eu assistia e me comprazia com a vitória do mocinho. Então, ou seja, eu queria que o que era inimigo lá se desse mal, né? Eu tinha esse prazer de chegar no final e falar, ah, bem feito, se lascou, né? Mas com o passar do tempo, eu ainda gosto de filmes épicos. Se eu falar que não gosto é mentira, eu vou ser hipócrita, porque tem o contexto histórico. Só que quando chega naquelas partes, porque geralmente filme épico tem parte de estupro, de sexo desenfreado, né? Tem a parte do romana e medieval, tem muito disso, de judiar das pessoas, né? A parte da Inquisição. Então, quando chega nesses trechos, hoje me irrita demais, me incomoda. E aí eu dou uma adiantada no filme para ver o resto da história. E quando é filme policial hoje já não me atrai tanto, né? Não sei se é porque não estão fazendo mais filmes do tipo, né, que eu assistia anos atrás com Van Damme, o Sylvester Stallone. Tinha filmes assim que fugia muito da nossa realidade e acabava sendo atrativo. Ou eu amadureci a tal ponto também de não achar graça em nada disso. Então eu já sei mais ou menos como é que vai ser, a não ser que tenha assim um espetáculo dentro do filme, né? Coisas assim que nunca aconteceram que chamem atenção. Caso contrário, a gente já sabe mais ou menos que o policial, geralmente, no filme, é para se vingar de algum parceiro que morreu ou da sua família que foi atacada, e aí chega no final ele se vinga de todo mundo, e aí ele arruma uma outra mocinha e vai casar e vai ser feliz. Então, para mim já banalizou esses filmes, então eu não tenho mais ânimo para assistir. Ou o filme banalizou, como eu falei, ou eu que amadureci e não sinto mais o desejo, a vontade de assistir filmes assim. Filmes de humor, se tiver muito, né? Porque filmes de humor, principalmente brasileiro, tem muito sexo, tem muito palavrão, não me atrai, não gosto. Já não gostava antes, agora então, tô ficando velha, viu, gente? Hoje, para assistir um filme assim, tem que ser algo bom, né? Que traga alguma coisa de bom, uma mensagem boa. Por mais que haja lá um pouco de drama no meio, né? Mas que tenha uma mensagem no final e que seja positiva, ou que venha com alguma informação nova dentro do filme, né? Filme de ficção. Então, assim, a gente vai saindo daquele padrão do qual a gente era, a gente vai percebendo a mudança, né? E essa mudança, ela vai fazendo com que você busque também pessoas que vão conversar com você de acordo com essa mudança que você está tendo, né? Eu acabei de conversar com uma amiga e ela falou para mim assim, eu comprei uma casa em Orlando, nos Estados Unidos. Eu falei, putz, né, eu sou de Itaquá, né, eu estou em Itaquá. E conversando com uma amiga que mora em Itaquá, gosta de Itaquá, só que ela falou assim, eu consegui, né, ir embora daqui, não definitivo, porque aqui quando faz frio, é muito frio e eu não gosto do frio. E lá também tem a época fria, então quando tiver calor eu fico aqui, quando tiver calor eu fico lá. Falei para ela e eu já faria o contrário, né? Ficaria no frio aqui e frio lá. E essa foi a nossa conversa e eu achei assim tão
simples. Ela não é uma pessoa que, eu fui para os Estados Unidos? De jeito nenhum. Para ela tá andando nos Estados Unidos como se ela estivesse andando aqui nas ruas de Itaquá. Normal, né? Uma forma muito humilde. E ela é uma pessoa que toda vez que eu faço uma ação, desde quando eu a conheci, e olha que quando eu conheci ela, eu só a conhecia por ouvir falar. Entrei na loja dela e falei para ela, eu tô precisando de uma cesta, uns brindes para me poder dar no encerramento de projeto que eu tô fazendo. Você tem alguma coisa que você pode me dar? Não era nada de urgente, não era nada, né, para matar a fome de alguém. Mas ela me olhou assim com tanto carinho, ela falou assim: não, dá, a gente pode montar sim algumas coisinhas para você levar. Aí eu até convidei, né? Falei: então você vem no encerramento para você ver como é que é. E dali em diante ela começou a participar, inclusive, dos projetos, fazendo palestras e tal. E eu nunca, eu vi essa pessoa, essa amiga, com uma roupa diferente, com um modo de ser diferente, sabe? Ela tem condições financeiras, mas não sobe para a cabeça, ela é extremamente humilde. E isso, quando o Francisco fala que não é para mexer com dinheiro e tal, é dentro da religião. Mas ele não impede que as pessoas tenham algum bem material, né? Se a gente for seguir Francisco, nós não precisamos desfazer do que a gente tem da matéria. O que a gente precisa desfazer é a ganância, é a invigilância, é a inveja. O que a gente precisa se desfazer é o orgulho, né? Ser materialista, dar mais valor à matéria do que, né? Que nem agora essa amiga está lá nos Estados Unidos, ela podia muito bem, né? Eu quero que Itaquá agora se exploda, agora eu vou viver minha vida lá e eu ganho meu dinheiro aqui e mando para lá, acabou. E não, ela continua vivendo aqui. E ela sempre fala muito bem da cidade. Eu falo bem entre aspas. O que eu não gosto, como eu sempre falo, eu acho que a cidade está muito atrasada, sendo a cidade mais velha do estado de São Paulo. Eu acho que ela está muito atrasada, a mentalidade, como foi colonizado aqui, né, que é um campo de refugiados. Aqui sempre vem gente fugindo de algum lugar. Então as pessoas não dão muito valor para essa terra. Se você faz uma casa mais ou menos bonita, aí as pessoas já te olham de lado. E não é por uma questão de você querer ser melhor do que o outro, é uma questão de você quer o seu ambiente bom, né? E quem faz o ambiente somos nós. Então eu não posso esperar que o vizinho faça uma casa bonita para que eu faça uma casa razoável. Então, assim, eu acho o pessoal meio atrasado, grande parte, né? Tem as exceções, como essa amiga é uma exceção. Mas para parar ali, se eu ficar lá no sol, por exemplo, se você tá na calçada ali e ficar no sol, que aqui não tem, na minha casa não tem sol, é tudo fechado. Se eu sentar na calçada para tomar sol, gente, não dá 15 minutos, 10 minutos. Sempre vai aparecer alguém que vai falar: você viu, fulano tá doente, você viu, fulano morreu, você viu, fulano não sei o quê. E eu não gosto de notícia. Eu não posso ajudar, então não adianta me dar notícia. Agora, se vier aqui na minha porta e falar: Patrícia, fulano tá passando mal, é diferente. Você tem como ajudar, você tem como ligar para alguém, você tem um telefone, né? Você conhece alguém que possa ajudar, é diferente. Mas a pessoa ficar parando no portão para ficar falando da vida dos outros, eu não tenho paciência. Sinceramente, eu não tenho. E não me agrada. Fica parecendo que eu sou fofoqueira de portão. E como eu passei a vida inteira trabalhando, então sentar no portão me dá essa sensação de ser uma pessoa, né, fuxiqueira. Eu já não gosto de sentar no portão por mim, é uma coisa minha. E ainda vem gente encostar falando que eu não quero ouvir, aí é pior ainda. Então, às vezes eu nem lavo minha calçada, se vocês querem saber, eu nem saio lá fora. Eu tenho essas restrições. Pode ser coisa da minha cabeça que um dia mude, mas eu tenho. E aí eu vejo, né, dentro desse contexto, a importância da gente manter a humildade, da gente manter o que a gente é, em termos de equilíbrio dentro do que a gente tem e o que a gente é enquanto ser humano, né, não deixar nada subir para a cabeça. É importante a gente tentar conviver com as pessoas, né, mantendo um padrão de respeito, que nem eu tô falando, eu não gosto de ouvir as conversas, mas se eu estiver sentado lá fora, eu escuto, né, porque eu respeito, a pessoa parou, falou, eu não vou falar pra ela: se eu não quero ouvir. Eu acho que é desagradável de todos os jeitos, né, o jeito menos desagradável é, tá, entra por aqui e sai por aqui, eu filtro, né, dá atenção, porque de repente, ou então para a gente para falar: ai, tá doendo aqui, tá doendo ali, que agora o pessoal aqui é tudo bem mais velho, né? Quem não morreu tá quase. Eu tô na lista.
Então, assim, são momentos e pessoas com os quais você tem que saber lidar para você não criar esse ar superior, aonde vai também, por conta disso, haver muito mais desentendimento. Se você andando lado a lado, ainda existe aquela coisa, eu gosto do azul, gosto do verde, gosto do... Né? Imagina então você querendo ser diferente, né? Se destacar. Então eu acho legal da parte do Francisco ele mostrar que um grupo, mesmo tendo um líder, não precisa ser aquela coisa, é o líder, resolve com o líder. Não, ele vai dando responsabilidade para que todos possam ir resolvendo junto com ele e liberando as ideias que ele tem a ver com a espiritualidade para que todos possam beber, né, da mesma água, da mesma fonte que é Jesus. Agora me lembrei de um outro episódio, né? Eu fazia isso com os meus alunos. Na sala de aula, à medida que eu ia vendo que os alunos iam entendendo aquilo, a minha proposta de trabalho, eu ia dando condições para que eles me ajudassem a olhar a sala. Não é aquela coisa de vai lá na frente e ficar marcando quem está conversando, não. Mas sim de você tem moral, você é quietinho, você está fazendo sua lição, fala pro teu colega para ele ficar quietinho também, senão ele te atrapalha. E aí conversa numa boa com ele, né? Sem grosseria. Então eu passava, eu delegava algumas situações que os alunos eles iam tendo autonomia. Tanto é que toda vez que alguém ia falar da minha sala, falava alunos da professora Patrícia, né? Não falava esse é aluno, aquele é aluno, não. Qualquer um da minha sala era tratado como alunos da professora Patrícia, era um grupo só. Independente se o aluno fosse um pouquinho mais travesso ou bonzinho, tava todo mundo no mesmo saco, né? Se um aprontasse, todo mundo ia ter que ouvir. Eu nunca fico chamando, nunca é muito tempo, né? Mas dificilmente eu chamava um aluno para ficar chamando a atenção dele ali sozinho. Não. Se ele falhou, ele está falhando com o grupo. Então eu tinha esse trabalho com as crianças, né? De dividir as obrigações, as responsabilidades, as vitórias, as perdas, era todo mundo junto. E isso era legal. Sem querer, eu tava ali, ó, fazendo mais ou menos. Mas dentro de casa eu confesso que eu não fui nada disso. Dentro de casa aí eu mando, é do meu jeito, e aí eu compliquei o meu aprendizado. Não passei de ano dentro do contexto familiar. Agora, como professora, até que, pensando por aqui, até que eu fui bem.